Olá, meu nome é Rony e esse é o módulo 2 da disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados 1 do campus Alto Paraupeba da Universidade Federal de São João del Rei. Se você não assistiu o módulo 1, pare esse vídeo agora e assista o módulo 1 antes de assistir o módulo 2, porque é uma sequência. Sempre o que é ensinado no módulo anterior é necessário para esse módulo. Neste módulo, nós vamos ver, primeiro, variáveis. O que são variáveis? No módulo 1 nós já utilizamos variáveis, mas aqui eu vou explicar o que são variáveis. Depois, tipos, que são características de Python. Conversão entre tipos. Métodos para análise de strings. Strings são conjuntos de caracteres, eu vou explicar com mais detalhes. Operadores e precedência, operadores matemáticos e a precedência. O módulo math, que é um módulo cheio de funções matemáticas, e operações matemáticas no modo interativo. Variáveis. No módulo anterior, vocês já utilizaram variáveis, mas eu vou explicar o que são variáveis. Então, variáveis são espaços de memória que você reserva no computador para salvar informações. Sempre esse espaço de memória possui um nome e os dados que vão ser salvos nesses espaços de memórias são de um tipo específico. Ou seja, quando você cria uma variável, você reserva um espaço de memória, dá um nome para esse espaço de memória e você fala qual tipo de informação que vai ser salva naquele espaço de memória. Vamos a um exemplo. Aqui eu tenho um programa bem simples em Python, onde eu crio uma variável para receber um conjunto de caracteres. Veja, eu criei N, recebe, entre aspas simples, José Manuel da Silva. Então, N é uma variável. Essa variável, o que quer dizer? Ela é uma área de memória que se chama N. Essa área de memória no computador vai receber um conjunto de caracteres, José Manuel da Silva. Depois eu usei essa variável N para imprimir na tela. Vai imprimir o nome José Manuel da Silva, bem-vindo ao curso de Python. Então aqui eu tenho um exemplo de uma variável que recebe um conjunto de caracteres. Vou explicar mais para frente, mas um conjunto de caracteres em programação é sempre chamado de string. Segundo exemplo, variável que recebe número. Aqui eu tenho a variável base e aqui eu tenho a variável altura. Base recebeu 10. O que quer dizer essa linha? Quer dizer que eu criei uma área de memória, essa área de memória recebe o valor, o nome base, e eu vou guardar o valor 10. 10, um número que eu posso fazer conta com ele. Criei uma outra área de memória chamada altura, que vai receber o valor 5. Utilizei essas duas variáveis, ou seja, as informações que são salvas de memória nesses dois espaços, um chamado base e outro chamado altura, eu utilizei essas duas variáveis para exibir na tela. A área do triângulo é base vezes altura. Vamos ver isso lá no Visual Studio Code. Eu criei um arquivo chamado Caracteres e Números e copiei aqui os dois exemplos que estão lá no slide. O primeiro, onde eu crio uma variável que recebe caracteres, e o segundo, onde eu crio duas variáveis que recebem números. A execução é muito simples. Eu executo a primeira parte, onde exibe na tela José Manuel, bem-vindo ao curso de Python, e a segunda parte, a área do retângulo é 50. O que eu quero mostrar para vocês é o tratamento de conjuntos de caracteres e de números, que deve ser diferente esse tratamento. Vou mostrar aqui. Aqui eu vou criar uma outra variável, x, que ela vai receber a variável n vezes 2. Na hora de exibir, em vez de exibir n, eu vou receber x. Aqui eu vou criar uma variável chamada área, que vai receber base vezes altura. Na hora de exibir, eu vou exibir o conteúdo da variável área. Vou executar. Vejam que a primeira variável, n, ela é um conjunto de caracteres. Quando eu coloco x recebe n vezes 2,
o computador entende que é para aparecer esse conjunto de caracteres duas vezes. Então, olha aqui, aparece José Manuel da Silva, bem-vindo ao curso de Python. No segundo exemplo aqui, quando eu coloco base vezes altura, notem que eu usei o mesmo operador, que é a multiplicação, para caracteres e para números. Mas aqui, quando eu coloco para número, base vezes altura, ele verifica os valores, multiplica esses dois valores, joga dentro da variável área e exibe na tela área, ou seja, o resultado da conta. Agora que vocês criaram as primeiras variáveis, entenderam como funcionam as primeiras variáveis, eu vou dar um exemplo de inicialização múltipla de variável. Primeiro, o que é inicialização de uma variável? É a criação de uma variável. Nos exemplos anteriores, eu coloquei n é igual a, entre aspas, José Manuel da Silva. O que quer dizer isso? Ali eu inicializei a variável n, eu criei a variável n. Mas eu criei uma variável com um único valor. Aqui eu estou fazendo uma inicialização múltipla. O que quer dizer? Eu crio várias variáveis e para cada uma das variáveis eu jogo um valor diferente. Notem nesse programinha aqui, ó. Cria a variável A, B, C, D. Para a variável A, eu coloquei o conjunto de caracteres universidade. Para a variável B, eu coloquei o segundo conjunto de caracteres federal. Notem que eu coloquei a vírgula para separar tanto o nome das variáveis aqui, como os valores que vão para cada uma delas. E a última variável, D, recebe 2020. Um detalhe, por falta de espaço, não coube o 2020 no final da linha. Aí eu fui obrigado a jogar aqui para baixo. Na programação, lá no computador, vocês vão colocar ali, no final. E simplesmente imprimir aqui o valor de cada uma das variáveis. Agora no Visual Studio para vocês verem como que funciona. Vejam, criei um arquivo chamado multipla.py e coloquei o exemplo aqui. Ao se executar, apareceu Universidade Federal São João del Rei 2020, da forma que eu mandei aqui. Se eu alterar a ordem dos dados que vão para as variáveis, colocar primeiro 2020, vírgula, Universidade São João del Rei, ou seja, A vai receber 2020 agora, B, Universidade, C, Federal, D, São João del Rei. Executo, 2020 apareceu primeiro, porque a variável A recebeu agora o valor 2020. Vamos mudar um pouco o assunto. Vamos falar de tipos em Python. Aqui eu vou explicar com mais detalhes a criação das variáveis. Por que explicar com mais detalhes? Quando você cria uma variável, você define o tipo da variável. O que quer dizer? Lembrando que eu falei para vocês, quando você cria uma variável n, você aloca uma área de memória do computador, aquela área de memória vai receber um nome n e você define quais são os valores que vão ser inseridos naquela área de memória. Se são números, se são conjuntos de caracteres. Então, tipo no computador é o conjunto de valores que vai ser recebido pela variável. Então, você falar com uma variável do tipo int, quer dizer que você vai criar uma variável e ela vai receber números inteiros. Se você falar com uma variável do tipo string, você vai criar uma variável e você vai falar que aquela variável vai receber conjunto de caracteres, ou seja, vai receber uma string. Então, tipo define o conjunto de valores que uma variável pode assumir. Nós vamos dividir os tipos em duas categorias: tipos simples e tipos compostos. Os tipos simples são int, float, string, boolean e complex. Eu vou entrar mais em detalhe no tipo int. Int são números inteiros, 1, 2, 3, 0, menos 5, menos 20. Float são números que têm casas decimais, 3.14, menos 20.45, 8, 9, 10 e por aí vai. E string, que são conjuntos de caracteres, ou seja, caracteres, qualquer caractere que tiver no teclado do computador, certo? Então, uma string é um conjunto desses caracteres que você vai encontrá-los no teclado do computador.
Bool, que é um tipo especial, eu vou entrar em detalhe nele depois, ele recebe só 2 valores, ou true ou false. Aguarde um momento que mais para frente eu vou explicar isso aí. E complex, são números complexos. Esse eu não vou entrar muito em detalhe, não. Os tipos compostos eu vou só passar para vocês. Vamos lá. Os tipos simples em Python. Eu tenho int, números inteiros, aqui os exemplos. Menos 100, 0, 1, valor 100. Float, números com casas decimais. 3.14, 15, 9. Menos 10, 0.0. Notem que quando eu estou trabalhando com float, eu tenho um ponto. O ponto faz a divisão entre a parte inteira e a parte fracionária de um número. Eu tenho o boolean e o complex, que eu vou tratar futuramente com vocês. Certo? E string, que é conjunto de caractere. Os tipos compostos são listas, tuplas, conjuntos e dicionários. Eu vou passar para vocês um módulo só com listas e um outro módulo com tuplas, conjuntos e dicionários. Então, mais à frente, nós vamos tratar sobre esse assunto. Tipos simples em Python. Primeiro, exemplo com string, ou seja, aqui eu criei uma variável cujo tipo dela é string. Isso quer dizer que eu criei uma variável que vai receber um conjunto de caracteres. Veja aqui o exemplo. Nome recebe input, qual é o seu nome? Lembra no comando input? Recebe valores do usuário? Então, o que o usuário digitar vai ser um conjunto de caracteres. Esse conjunto de caracteres vai ser salvo dentro dessa variável nome. Ou seja, vai para a memória do computador, nesse espaço de memória que foi reservado, chamado nome, e lá vai ser salvo tudo que o usuário digitar. Sobrenome, o conjunto de caracteres que o usuário digitar, vai para essa variável, e aqui eu vou exibir na tela. Certo? Vamos no Visual Studio Code para a gente ver esse programa funcionando com maiores detalhes. Criei um arquivo chamado recebecaracteres.py e coloquei o exemplo aqui, onde recebe o nome, recebe o sobrenome e imprime na tela o resultado. Qual o nome? Rony. Qual o sobrenome? Ilídio. Exibe na tela. O nome completo é Rony Ilídio. Existem outras formas de se fazer esse programa? Sim. E agora eu vou fazer uma concatenação, que é a união de duas strings. Vou criar aqui um resultado recebe nome mais sobrenome. Eu vou unir o nome que eu digitar com o sobrenome que eu digitar. Entretanto, para ter um espaço entre o nome e o sobrenome, eu vou colocar um caractere espaço. Abri, aspas simples, espaço, fechei, aspas simples. Agora eu vou ter um caractere espaço entre o nome e o sobrenome. E vou pedir para exibir o resultado. Salvei. Para executar, qual o seu nome? Opa. Qual o seu nome? Rony. Qual é o sobrenome? Ilídio. Nome completo é Rony Ilídio. Agora vamos a um exemplo com números inteiros. Criei esse programa que recebe 2 números inteiros, que é a base e a altura de um retângulo, e exibo depois a área desse retângulo. Vejam que eu utilizei o input normalmente, só que o input ele fornece um conjunto de caracteres. E usei a funçãozinha int para converter esse conjunto de caracteres em int, ou seja, em números inteiros. Recebi a base como um número inteiro, depois eu recebi a altura como um número inteiro. A área vai ser igual a base vezes a altura. Um detalhe importante, eu estou multiplicando o valor inteiro vezes um valor inteiro. O resultado vai ser um terceiro valor inteiro, que é o valor de área. Nesse ponto, eu estou inicializando a variável área com o resultado dessa operação matemática, base vezes altura. Depois eu simplesmente exibo na tela. A área é e coloco aqui área. Eu já expliquei isso no modo 1, mas preste atenção nisso. Quando eu quero colocar um conjunto de caracteres para ser exibido na tela, ele vai entre aspas simples. Vírgula área. Aqui não tem aspas simples. Aqui tem o nome da variável. Por quê?
Vai ser impresso o conteúdo da variável área, não vai ser impresso o conjunto de caracteres área. Vamos ver isso no Visual Studio Code. Nesse exemplo, eu recebi do usuário 2 números inteiros. Multipliquei os dois, joguei o resultado para dentro da variável área e exibi área na tela. Muito simples, a execução é base 10, altura 20, a área é 200. Agora, um erro muito comum. O aluno coloca entre aspas simples a palavra área. Se eu fizer isso, eu estou falando para o computador que ele vai exibir área, vai escrever área na tela. Vamos executar para ver. Qual que é a base? 10. Qual que é a altura? 20. A área é área. Não exibiu o conteúdo da variável área. Para exibir o conteúdo de uma variável, você tem que colocar o nome dela sem aspas simples. Esse exemplo, eu estou recebendo um número float. Relembrando, o que é um float? Float é um número que tem casas decimais. Ele utiliza o ponto para separar a parte inteira da parte fracionária do número. Lembrem-se que nós, brasileiros, no português que nós utilizamos a vírgula para separar a parte inteira da parte fracionária. Mas a programação utiliza o padrão americano. Eles utilizam o ponto. Então, vamos aqui. Nesse exemplo, eu vou calcular o raio do círculo. Como? Eu faço o input para informar o raio do círculo. Depois eu converto para float usando essa funçãozinha float. A sintaxe é a mesma. Só a mesma do inteiro que eu expliquei no slide anterior. Só que eu estou utilizando float. Quando essa variável é criada, ela vai receber valores floats, ou seja, valores que têm casas decimais, melhor, números que têm casas decimais. Aqui eu criei a área, coloquei 3.14, que é um número float também, vezes raio ao quadrado. Esse é um operador que eu vou entrar em mais detalhes sobre ele, mas ele é muito simples. Raio, asterisco, asterisco, 2. Eu estou falando que eu estou pegando o raio e elevando ao quadrado. Se eu colocasse asterisco, asterisco, 3, e ao cubo, asterisco, asterisco, 4, a quarta potência, e assim sucessivamente. Depois eu simplesmente exibo o valor da área. Vamos ver isso no Visual Studio Code. Nesse exemplo, eu recebo o raio do círculo como um float, calculo a área e exibo na tela. Muito simples. Qual o raio do círculo? Um detalhe importante. Eu quero informar aqui um raio que contenha casas decimais. Vamos supor 8.53. Mesmo aqui, quando o usuário digita a informação para ser passada para o computador, é obrigatório utilizar o ponto, não vírgula, igual nós temos o costume de utilizar em português. Então, eu coloquei 8.3, calculou a área do círculo com raio 8.3. Agora eu vou falar sobre conversão entre tipos. Nós já trabalhamos com conversão de tipos. Quando? Todas as vezes que nós recebemos números, nós fizemos conversão de tipo. Nós pegamos o comando input, o resultado dele é um conjunto de caracteres. Quando o computador recebe esse conjunto de caracteres, vamos supor, o usuário digitou 14, 4. O comando input manda para o computador os dígitos 1 e 4. Não é um número que se possa fazer contas com ele, multiplicar, somar, dividir. Você não pode fazer isso quando você recebe esse número pelo input. Primeiramente, você tem que converter ele para float ou para int para depois fazer conta. Nós já fizemos isso em vários exemplos nossos. Então, aqui eu vou explicar como que funciona essa conversão entre tipos. Primeiro, o comando input sempre recebe string. Então, você tem que fazer a conversão da string utilizando as funções. As funções que nós temos, principais, é float, int e essa string que eu vou explicar no final para que ela serve. Primeiro, conversão de string para float. Nesse exemplo, que é o exemplo do raio que eu passei para vocês, olha, eu recebo a string, que é fornecida pelo input, converto ela para float, que é um número com casas decimais, jogo para o raio, faço a conta
e exibo na tela. Vamos ver no Visual Studio se eu não fizer essa conversão, o que vai acontecer? Aqui nós temos o exemplo que está no slide, com a conversão. Agora eu vou tirar a conversão de tipo e vou executar. Salvei, executei. Qual o raio do círculo? 10. Enter. Vejam que deu erro. Por que deu um erro aqui? Porque eu estou pegando raio, que é um conjunto de caracteres, e estou multiplicando ele por 3,14. Primeiro eu elevo ao quadrado e depois eu multiplico. Eu não posso pegar um conjunto de caracteres e fazer contas com ele, porque dá erro. Agora eu vou converter de string para inteiro. Aqui eu estou calculando o raio, a área de um quadrado. Eu pego do usuário a string, converto para número inteiro e exibo na tela o lado do quadrado. Esse é muito simples, esse não precisa nem de Visual Studio. Próximo. Agora, vou fazer a conversão de float ou int para string. Eu estou fazendo o inverso do que eu fiz até agora. Até agora eu usei o input, que fornece um conjunto de caracteres, e converti para número. Aqui eu vou pegar um número e converter para string. Vejam, pedi nome, o usuário informa o nome. Nome está recebendo do input, então nome é uma string, conjunto de caracteres. Idade, olha, eu peguei a idade e converti para inteiro, então a idade é um número. Essa linha eu estou fazendo uma operação muito comum em programação, se chama concatenação. O que significa? Significa unir mais de uma string, ou seja, você pega dois ou mais conjuntos de caracteres e une para formar um único conjunto de caracteres. Aqui eu coloquei Rony, mais o símbolo mais ele faz a união de strings, então eu estou unindo a string nome, o conteúdo da variável nome, mais o conteúdo da variável você tem, mais a idade. Só que a idade é um número. Eu falei que a idade é um número inteiro. Primeiro eu tenho que converter para string para depois eu fazer a concatenação, ou seja, a união com essas outras strings. No final, mais anos. Estou unindo com essa string que tem esses caracteres anos. Vamos ver no Visual Studio Code. Nesse exemplo, eu tenho nome, que é string, idade, que é um inteiro, e o x, que vai receber a concatenação de vários valores, entre eles a variável nome, que é string, e a variável idade, que é inteira. Se eu executar, vai pedir meu nome, Rony, vai pedir minha idade, verdadeira, 18 anos. Rony, você tem 18 anos. Notem que idade é inteiro. Para eu concatenar com outras strings, eu fui obrigado a converter a idade para string. Vou retirar isso então. Não vou fazer a concatenação. Ou seja, vou fazer a concatenação de um inteiro com uma string. Vai dar erro. Quando eu executar, qual é o seu nome? Rony. Qual a sua idade? 18. Deu um erro falando que eu não posso concatenar inteiro com string. Sei que muitos alunos vão ficar na dúvida. Por que eu não coloco a idade como inteiro? Pego a idade aqui, já recebo, coloco a idade como string. Já recebo a idade como string e executo a idade, executo a concatenação como string. Por que eu não faço isso? Já que vai dar certo. Olha, nome, Rony, idade, 18. Deu tudo certinho. Porque eu recebi a idade como string. Por que eu não fiz isso anteriormente? Porque eu queria mostrar para vocês um exemplo de conversão de inteiros para string. Correto? Conversão automática. O que quer dizer isso? Em algumas situações, ocorre a conversão automática. Você muda de um tipo para o outro sem precisar de usar aquelas funções. Quando que isso ocorre?
Os valores inteiros são automaticamente convertidos para floats em expressões matemáticas quando a expressão possui um float. O que quer dizer? Quando você tem uma expressão matemática cheia de números inteiros e tem dentro desses números inteiros um número que é float, o resultado vai sair em float, mesmo sendo vários números inteiros ali e um único sendo float. O resultado é float. A variável que vai receber o resultado vai ser float. Vamos ao exemplo aqui. Pedi para receber o raio. O raio eu coloquei ele como inteiro. Pedi para calcular a área. A área eu coloquei 3,14 vezes raio ao quadrado. O raio é inteiro, o raio ao quadrado vai continuar sendo o número inteiro. Só que quando eu multiplico por 3,14, está vendo o ponto? O ponto quer dizer que esse número é float. Então o resultado vai sair em float. E a área vai ser uma variável do tipo float. Quando eu exibir na tela, a área vai ser uma variável do tipo float. Isso vai ficar mais simples no Visual Studio Code. Nesse exemplo, já conhecido, eu recebo o raio inteiro. Então, executa. Qual é o raio do círculo? 10. Aparece a área do círculo aqui. A conversão ocorre de forma automática. O raio inteiro vai se transformar em um raio do tipo float automaticamente. Esse número 2 aqui, que também é inteiro, vai ser automaticamente convertido para o tipo float. Mas eu posso fazer essa conversão forçada, ou seja, converto o raio para float e converto o 2 para float. Basta colocar aqui, ó, 0.0, ele passa a ser um float. Executo. A execução vai ser a mesma coisa. O que prova que, quando eu estou trabalhando com inteiros e float na mesma expressão matemática, automaticamente tudo é convertido para float para se colocar no resultado. Agora, a funçãozinha type. No futuro, isso vai ser bem útil para vocês. Vejam, essa função ela simplesmente retorna qual que é o tipo de uma determinada variável. Aqui, no exemplo, fica fácil de vocês entenderem. Criei a variável A e a variável B. Qual seria o tipo de A? Eu joguei para a variável A o valor 10.0, ou seja, é um float. B, eu usei a variável 3.14. É um float também. E eu tenho a C. A C recebeu programação, ou seja, conjunto de caracteres. Lá no Visual Studio, isso daqui vai ficar mais claro para vocês. Veja, criei as 3 variáveis e dou um print utilizando a função type, ou seja, eu imprimo o resultado da função type. O type para A, para B e para C. Quando eu mando executar, tipo de A vai aparecer class float, ou seja, a variável A, o tipo dela é float, porque eu coloquei aqui 10.0. A B, float também, porque eu coloquei 3.14. E a C vai ser um string, porque eu coloquei programação, ou seja, um conjunto de caracteres, entre aspas, simples. Notem a pequena diferença, se eu declarar 10.0 e se eu declarar só 10. Quando eu executar, a variável A, o tipo dela passa a ser int. Por quê? 10 é um número inteiro, 10.0 é um tipo float. Agora nós vamos ver métodos para análise de strings. O que quer dizer? São alguns métodos que analisam o conteúdo de strings, ou seja, de variáveis que têm conjuntos de caracteres. Aqui eu tenho alguns métodos. O que esse exemplo faz? Ele recebe do usuário alguma coisa, não se sabe o que, no caso uma string contendo vários caracteres, joga para a variável A. A partir daqui eu dou um print em A ponto e eu vou colocando os métodos aqui. Eu vou explicar cada um desses métodos no Visual Studio Code. Nesse exemplo, nós vamos começar com uma execução. Eu vou executar o programa. Nisso pediu para eu digitar alguma coisa. Eu vou digitar Rony, primeira letra em maiúsculo e as outras em minúsculo. Agora, vamos acompanhar aqui. Vamos comparar o código do programa com o resultado da execução dele. Vamos pela primeira linha aqui.
Nessa primeira linha, eu mando imprimir se é alfanumérico. E na frente apareceu alfanumérico, apareceu true. O que quer dizer? Esse valor true aqui corresponde à chamada do método isAllNum da variável a. Esse método analisa o conteúdo da variável a e retorna true se o conteúdo é formado somente por letras e números. Pode ver que eu digitei Rony é formado só por letras. Então, o resultado saiu aqui true. Ou seja, isAllNum quer dizer é alfanumérico, é alfabeto e numérico, números e letras. O segundo contém apenas letra, isAlpha. Se a gente analisar aqui, contém apenas letras, apareceu como true. A palavra Rony, que eu digitei, contém só letras. Terceiro, isDigit, contém apenas números. Se nós analisarmos aqui, contém apenas números, está como falso. Por quê? Porque contém só letras, não é formado somente por números. O próximo, isUpper. IsUpper verifica se está maiúsculo, tudo maiúsculo. Aqui no resultado está como falso. Por quê? Somente a primeira letra está maiúscula, as outras são minúsculas. Próximo, se é minúsculo, se tudo está minúsculo. Aqui está em minúsculo, deu falso. Por quê? A primeira letra é maiúscula e a restante, e as demais são minúsculas. E por último, isTitle. isTitle verifica se a primeira letra de cada uma das palavras, se ela é maiúscula e as outras minúsculas. Como eu digitei Rony com a primeira letra maiúscula, aqui deu isTitle como true. Vamos fazer mais um teste. Nesse teste, eu vou digitar Rony, espaço e Lídio. Vejamos. Perguntou, é alfanumérico? Deu como falso. Por que deu como falso? Porque Rony Lídio não é formado só por letras e números, possui um espaço depois da palavra Rony. Esse espaço não é nem uma letra, nem um número. Por isso, ele não é alfanumérico. Contém apenas letras? Falso. Contém apenas números? Falso. Está maiúsculo? Falso. Está minúsculo? Falso. É título? True, porque o R está em maiúsculo e o I está em minúsculo. As demais letras estão minúsculas. Por isso, é um título. Operadores. Agora eu vou tratar com vocês sobre operadores matemáticos. São símbolos utilizados para fazer conta no computador. Eu tenho o principal, que é o de atribuição, que é o igual. Lembrem-se, aqui o igual na programação, em qualquer linguagem de programação, certo? O símbolo igual é atribuição. Quando eu coloco A igual a B, eu estou falando que a variável A vai receber o valor da variável B. Eu não estou fazendo uma comparação se uma variável é igual a outra, não. Essa comparação vai ser feita de outra forma. Eu vou explicar para vocês, mas são dois iguais. Deixa que no próximo módulo eu explico isso para vocês. Aqui são os operadores aritméticos. Eu tenho soma, subtração, multiplicação, que é um asterisco, não é o vezes. Na matemática a gente usa o x como multiplicação, aqui é o asterisco. E a divisão, tá? O outro é o módulo é o resto da divisão. Eu vou entrar em detalhes porque eu tenho um exemplo que explica isso com maiores detalhes. Exponenciação, que é elevar a uma determinada potência, nós já utilizamos nos exemplos anteriores. E divisão inteira, são duas barras. Aqui serve para dividir números inteiros. Aqui não tem restos e você não vai ter casas decimais. Precedência. O que é precedência? Precedência é qual operador vai ser executado primeiro em uma expressão matemática. Inicialmente, se você tem uma expressão, o computador executa a exponenciação. Depois ele executa multiplicação, divisão, um módulo ou a divisão inteira. Se aparecer mais de um desses aqui, ele executa o que estiver mais à esquerda. Por último, ele executa
esse igual que significa atribuição. E você pode utilizar parênteses para modificar a ordem de execução. Vamos a vários pequenos exemplos aqui. Aqui nós temos A recebe 2 vezes 3 elevado à terceira. De acordo com a precedência, a primeira coisa que é a ser executada é exponenciação. Então, primeiramente, ele faz 3 elevado ao cubo, vai dar 27, vezes 2, 54. O resultado é 54. Pode ir no Visual Studio e conferir isso. Eu não vou conferir isso não, porque é um exemplo muito simples. Segundo exemplo, 10 vezes 4, divisão inteira por 3. 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 3 vai dar 13,3333333 e é uma dízima periódica. Aqui, como eu fiz uma divisão inteira, vai aparecer só 13. A parte fracionária não vai aparecer. Testem isso no Visual Studio. Em vez de colocar 2 barras, coloca uma barra só. Vocês vão ver que vai aparecer a parte fracionária aqui. Com 2 barras é só a parte inteira. Terceiro exemplo. 4 mais 3 vezes 8 dividido por 2 menos 1. Primeira coisa que vai ser executado vai ser multiplicação e divisão. Só que eu tenho aqui uma multiplicação e uma divisão. Qual que vai ser executado primeiro? O que estiver mais à esquerda. Então, a primeira coisa a ser executado é 3 vezes 8, 24. Depois vem a divisão. 24 dividido por 2, 12. Depois eu tenho um mais e um menos. Qual que vai ocorrer primeiro? É o mais. 4 mais 12, 16. Por último, menos 1, 15. O resultado é 15. Próximo. Eu tenho 4 mais 3, entre parênteses, vezes 8 dividido por 2 menos 1. É a mesma expressão de cima, só que eu coloquei um parênteses aqui. Quando eu coloco parênteses, a precedência vai para o que está dentro do parênteses, e ele é executado primeiro. Então, a primeira coisa é 4 mais 3, 7. 7 vezes 8, 56. Dividido por 2, vai dar 28. Menos 1, 27. Podem fazer esse teste lá. Notem sempre que o parêntese muda a precedência. Mais um exemplo. 3 dividido por 4 vezes 5. Primeiro a ser executado, os dois têm a mesma precedência, o que está mais à esquerda então. 3 dividido por 4, que é uma divisão inteira, 3 dividido por 4 inteiro vai dar 0 e o resto é 3. Então 3 dividido por 4, 0. Vezes 5, 0. Pode fazer o teste que isso dá certo. Sexto exemplo. 5 mais 3 vezes 8 dividido por 4 dividido por 2. Primeira coisa que vai ser executado é multiplicação e divisão. Como tem mais de uma, o que está mais à esquerda. Então 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 4, 6. Dividido por 2, 3. Mais 5, 8. Entenderam a precedência como funciona? Agora vamos para operadores aritméticos e de atribuição. O que são? São operadores em que você facilita a forma que você fornece, você altera o valor de uma variável. Quando eu passar isso para vocês, a variável igual a variável operador em uma expressão equivale a variável operador igual a expressão, vocês vão olhar isso, meu Deus, que coisa complicada, mas não é. Vamos a um exemplo para vocês entenderem. Depois eu volto aqui para vocês entenderem a explicação. Como que funciona esses símbolos, esses operadores aritméticos e de atribuição? X mais igual a 1 é a mesma coisa que dizer que x recebe x mais 1. I mais igual a 2 é a mesma coisa de escrever em programação I recebe I mais 2. X vezes igual a y mais 1 é a mesma coisa de escrever x que recebe x vezes a expressão matemática que está aqui, y mais 1. Entenderam como que funciona isso?
Aqui é simplesmente a teoria. X, operador igual, expressão. É a mesma coisa de escrever x, que recebe x, o operador e a expressão que vem entre parênteses. Isso é válido para soma, subtração, divisão, multiplicação e qualquer outro operador matemático. Módulo math. Aqui é um módulo muito importante. O que é um módulo? Um módulo é um conjunto de funções, seja ele pré-definido na linguagem, que já vem com a linguagem Python, ou então módulos que nós programadores podemos criar. Eu vou criar para vocês, eu vou explicar para vocês como criar módulos, mas posteriormente, em outro módulo desse curso, certo? Aqui eu vou explicar para vocês simplesmente o módulo math, ou seja, a biblioteca math, que é um conjunto de funções que eu coloco no meu programa para que meu programa seja capaz de realizar vários cálculos matemáticos de forma simples. Como que funciona? No início do meu programa eu escrevo assim, import math. Nesse ponto eu estou falando que o meu programa vai poder utilizar as funções definidas dentro dessa biblioteca, ou melhor, dentro desse módulo chamado math. Depois eu coloco math, ponto, e o nome da funçãozinha que eu vou utilizar. Existem várias. Vamos ao exemplo. No início do meu programa eu coloquei import math. N recebe, informe um número. O usuário digita o número, ele é convertido para float e N recebe. R vai receber um outro número. R vai receber math.sqrt de N. O que quer dizer isso? O número que o usuário digitou, eu vou jogar ele para dentro dessa funçãozinha math.sqrt. Essa função sqrt, ela calcula a raiz quadrada do número. Então eu vou calcular a raiz quadrada do número que o usuário acabou de digitar e vou salvar na variável r. Depois eu exibo na tela. A raiz quadrada de conteúdo da variável n vai ser o conteúdo da variável r limitado a 2 casas decimais. Lá no Visual Studio Code fica mais simples para vocês. Aqui nós temos o código. Primeira coisa, import math, ou seja, eu estou importando o módulo math. A partir desse ponto, o meu programa vai poder utilizar todas as funções declaradas dentro de math. São várias, aqui eu vou dar exemplo de apenas uma. Recebo do usuário um número e pego esse número, calculo a raiz quadrada dele. Como? math.sqrt e passo lá dentro do math.sqrt o número n informado pelo usuário. Depois eu exibo na tela. Vamos executar. Informe o número. Vou informar o número 144. A raiz quadrada de 144 é 12.00. Por que ponto 00? Porque eu limitei aqui em 2 casas decimais. Vou fazer um teste com vocês para vocês perceberem o seguinte. Eu vou apagar a primeira linha, o import.math. Salvei e executei o meu programa. Informe o número. Vou informar o número 144 novamente. Enter. Deu erro. Falou que math.sqrt não foi definido. Por quê? Porque eu não coloquei o import, eu não incorporei a biblioteca no meu programa. Para poder utilizar o math.sqrt e qualquer outra função math, eu tenho que colocar o import math aqui no início, sempre no início do meu programa. Esse módulo math possui várias funções. Aqui eu estou mostrando somente alguns exemplos dele. Mostrei o math.sqrt, que calcula a raiz quadrada de um número. Eu dei o exemplo para vocês de como utilizar essa função. Todas as outras utilizam-se da mesma forma. Tem a cos, que vai calcular o cosseno, vai dar o resultado do cosseno em radianos. Sin, que vai calcular o seno, vai dar o resultado do cosseno do número em radianos. Tangente, radians, que converte um número em radiano, pi, que retorna o valor 3.1415962 e por aí vai, ou seja, retorna o valor de π com a precisão bastante grande nas casas decimais. Além dessas funções, nós temos hypo,
que calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos x, y. Seio, que é o maior inteiro maior que x. Fabs, valor absoluto de x. Flor, menor inteiro maior ou igual a x. Log, logaritmo de x na base e. E o log com 2 parâmetros é o logaritmo de x na base y. Aqui são só exemplos de funções, mas existem várias outras. Como vocês vão saber quais funções utilizar? Quais as funções existem? Google responde de forma muito fácil. É só escrever funções módulo math em Python. Aparecem várias listas com as funções do módulo math. Aqui eu tenho mais um exemplo, onde eu pego dois números. Um é um número, o outro uma base, e eu calculo o logaritmo desse número na base informada pelo usuário e exibido na tela. Lá no Visual Studio fica mais simples. Este exemplo eu também vou iniciar executando. Então vamos lá. Primeira coisa, digite um número. Vou digitar o número 100. Enter. Segunda linha aqui. Digite a base. O conteúdo que eu digitar vai para a variável base. Eu vou digitar a base 10. Aqui na próxima linha eu tenho math.log de num base, ou seja, eu estou querendo saber qual é o logaritmo de num na base contida dentro dessa variável base. Quando eu der enter aqui, vai falar o logaritmo de 100 na base 10 é 2. E agora, para finalizar, nós vamos trabalhar com Python no modo interativo. O que é o modo interativo? O modo interativo é um prompt de comandos. No Windows existe uma aplicação que é o Idle. Lá vai abrir um terminal onde você pode digitar os comandos do Python. No Linux, você tem que abrir o terminal do Linux e digitar Python ou Python 3. Depende da versão que você instalou. E na web, quando você abre o site para programar em Python, ele é dividido em duas partes. Em uma das partes, você tem a parte de código, onde você digita o código. Na outra parte, você tem o resultado da execução. Basta você ir com o mouse e clicar no resultado da execução. Lá, quando você clica, se torna um terminal. Você pode digitar os comandos. Vamos lá para ver como que funciona esse modo interativo. Para ir para o modo interativo, primeira coisa, clique aqui no Windows e escreve idle. Esse aplicativo é um terminal em Linux. Para fazer conta aqui, exemplo, 4 vezes 2 dividido por 5. Aparece o resultado logo embaixo. E tudo que nós passamos até agora no módulo 1 e no módulo 2 pode ser colocado aqui no modo interativo. Exemplo, cria a variável A e ela recebe o valor 10. Se eu escrever print A, vai aparecer o valor da minha variável. Se eu colocar um underline aqui e apertar Enter, vai exibir o último valor que foi calculado. Vejam que o último cálculo que eu fiz foi 1.6, o resultado. Então, quando eu coloquei um underline, apareceu aqui 1.6. E vocês podem utilizar o terminal, ou seja, um modo interativo, da forma que vocês quiserem, se quiserem fazer contas aqui. E chegou o fim de mais um módulo da nossa disciplina. Agora, vocês têm que implementar os exemplos. Todos os exemplos que eu parei e mostrei no Visual Studio Code, é interessantíssimo, é importantíssimo que vocês olhem no slide e digitem o exemplo. Por quê? Digitando, vocês vão estar assimilando o conteúdo. Se vocês pegarem, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V e executar, não adianta nada. Vocês não vão pegar a matéria, não vão entender o que está acontecendo. Depois desse módulo, como eu sempre faço, eu vou explicar 4 exercícios para vocês que envolvem todo o conteúdo do módulo 2. E, como sempre, também eu deixei uma lista de exercícios disponível para vocês. Muito obrigado e até a próxima!